é uma pergunta que muita gente se faz, que é, mas eu não faço ideia de que documentação é necessária para Cuba, por exemplo. A maioria das vezes... Só antes dela começar. Não achem estranho isto de... E estou a falar para quem está também há menos tempo, por exemplo, ali o Joel, como saber toda a documentação para viajar. Malta, faz parte do consultor saber, não da iCligo. O consultor é que tem que saber a documentação necessária e tem que dizer ao cliente qual é a documentação necessária. Ok? Não digo, eu não sabia que era preciso passaporte com mais de 6 meses. Não interessa. É o consultor que tem que saber esta informação, não é a iCligo. Ok? Exatamente. Às vezes não sabemos muito bem como ir buscar essa informação e então nós fizemos aqui a partilha de onde nós vamos buscar essa informação e de onde nos foi aconselhado também. Já falamos sobre ele, o IATA Travel Center, falamos numa das formações já, sei lá, 3-4 semanas atrás, dos operadores. O IATA Travel Center, como vocês vão poder aqui no vídeo que eu coloquei, basicamente tem toda a informação que vocês precisam. Está em inglês, mas vocês podem utilizar o tradutor automático, está bem? No canto superior esquerdo, no canto direito, dá para traduzir. Exatamente. E depois, aqui tem toda a informação sobre viagem, está bem? Desde se é passaporte, o que é preciso para pagamentos de Visa, se tem ou não essa possibilidade, quais os cuidados de saúde a ter. Vocês selecionam tal e qual como está a mostrar aqui o vídeo, exatamente o que querem, o dia em que vão sair, as datas, de que zona é que saem, para quando é que vão. Tem importante aqui, imaginem, por exemplo, alguém que vai para os Estados Unidos, mas que esteve, por exemplo, na Síria, tem que colocar aqui countries visit the last 6 days, ok? Por exemplo, é importante deixar esta informação. Para além disso, este site é o mais completo que existe, está bem? E o mais atualizado ao minuto possível. Sendo que nós vamos dar-vos aqui outras 3 soluções para vocês poderem, no fundo, condensar o máximo de informação possível e poderem aqui passar a informação o mais assertiva ao cliente. Vamos só deixar isto seguir, eu queria mostrar o fim, deixa só mostrar o fim, Sim. Porque ele no fim faz um resumo detalhado e divide, ou seja, documentação que é necessária, cuidados de saúde a ter e questões relacionadas com a entrada e saída do país. Ele faz uma divisão brutal. Se quiser vamos andar para a frente. Estava a ver se está para andar mais rápido. Dá para carregar alguns aqui, por exemplo. Deixem-me só aqui. Estão a ver aqui? Ele faz tipo todo o resumo daquilo que é necessário, ok? Eu vou fazer aqui pausa para vocês poderem ver. Como podem ver, ele põe ali condicional, precisará manter os documentos de viagem conforme detalhado. A nível do Visa, deve ser levado em conta que tem um visto. A estadia máxima sobre isenções de visto é concedida de 6 meses, ou seja, para a Albânia o nosso cliente não precisa de visa, não precisa de visto, está bem? Portanto, está isento de vista porque é uma permanência inferior a 6 meses. Para além disso, é importante que o cliente vá com passagem de ida e volta. Imaginem que é um cliente, por qualquer motivo, que vos vai fazer uma viagem e pede o hotel, mas não quer o retorno. Pode chegar lá e ter problemas na alfândega. É importante informar ao cliente isto, está bem? Não é da nossa responsabilidade, mas faz parte da nossa responsabilidade informar, ok? Depois, saúde também faz aqui um resumo, não é? Se eventualmente nós estivermos em algum país que tenha a febre amarela como indicação, convém fazer a vacinação. Se eventualmente não estivermos num país que tem risco de transmissão da febre amarela, já não é preciso. Pronto. Tudo isto é uma informação de que o IATA vos dá, está bem? Mas explorem, sejam curiosos, está bem? Explorem todos os passinhos que lá estão. Depois, Pedro. Depois temos, já falámos nele, temos as comunidades portuguesas. Este site, eu vou passar à frente. Este site, eu utilizo mais este, a Daniela prefere o outro, eu utilizo mais este, mas é preciso terem atenção que este é só referente a cidadãos que vão de Portugal, para outros países, ok? Ou seja, se nós tivermos alguém que está a viajar, da Suíça para outro lado qualquer, aqui já não se coloca este, ok? O IATA é sempre preferível. Aqui, nós já sabemos que de Portugal para o mundo, podemos ter todas as informações aqui. Muitas vezes podem não estar atualizadas. Eu notei isso mais na altura do Covid, ou melhor, depois de acabar as restrições, ainda aparece ali avisos relativamente ao Covid-19. No entanto, tem todas as informações necessárias para dar ao nosso cliente, línguas, moeda, e tem uma coisa que eu acho importante, que é os contactos das embaixadas e dos consulados portugueses nos outros países, ok? Ou seja,
nós sabemos que quando temos algum problema mais grave, a única forma de nós termos alguma salvaguarda é dirigir-nos a este posto. E aqui tem os contactos, tem isso tudo, inclusive tem também a documentação, tem exatamente o que o IATA tem, só que apenas de Portugal para os outros países, ok? Importante também referir que este site é aquele que mais facilmente nós conseguimos quando estamos a criar algo para oferecer ao cliente e que queremos dar os contactos de emergência, é a forma mais simples que nós temos de resumir, está bem? Podem simplesmente copy-paste e está top. A informação está atualizada. Já agora ficam a saber, há uma, eu acho que fazem aqui, mas não tenho a certeza, eu também não sei se fazem aqui referência. Há algum sítio que fazem no site, porque foi aí que eu encontrei, há uma aplicação para o telemóvel. É a App Viajante. A App Viajante, que é engraçado, porque nós também, ou seja, quem viaja, quem gosta de viajar, consegue colocar lá para onde vai e as informações que estão aqui neste site são disponibilizadas também nessa aplicação, além que fica, é o R Viajante, chama-se mesmo R Viajante. Conseguimos ter lá as informações do país para onde vamos, ou onde estivemos, e ele dá-nos também estas informações, vistos e essas coisas todas, também temos lá essa informação. Mas isto é mais engraçado para passarmos aos clientes do que sermos nós a ter, a não ser que sejam viagens nossas. Sim, ou até para a nossa consulta quando estamos a fazer negociação com o cliente, sim, por exemplo, sim, se calhar é mais fácil. Coisa mais rápida. Sim. Não contentes com isto, ainda é possível. Eu trago aqui o exemplo do Turismo de Portugal, mas vocês podem e devem, tá? Podem e devem. Olá, boa noite. Não sei quem é que entrou, mas é capaz de ser a Filipa. Não és, Filipa? És tu? É provável. Se calhar está a adormecer os piados. Estava a dizer, então, mais do que o IATA Travel Center ou então as comunidades portuguesas, para nós podermos fazer um aconselhamento fidedigno ao cliente, com mais pormenor, com uma atenção diferente sobre o destino, podemos e devemos dirigir-nos sempre ao site do turismo oficial do destino, ok? Eu trouxe o exemplo aqui do Turismo de Portugal, que vocês claramente vão perceber, sim, que tem, para além de tudo aquilo que está a acontecer no turismo naquela altura, imaginem que o cliente vai para o Funchal e vai na altura de maio, tem lá a festa da flor, é importante informar ao cliente que pode usufruir daquela festa, que será uma altura em que terá muitos visitantes pelo Funchal, pela ilha, provavelmente poderá haver mais demora no aeroporto, ou seja, não estamos só a falar de promoção do destino, mas também de informação do destino, não é? Saber e estarmos preparados que naquele destino, naquela altura, pode existir uma maior afluência. Para além disso, os sites por norma do turismo de cada local também trazem à luz do dia o que é necessário para nós estarmos lá alojados, tá? Documentação necessária também aparece muitas vezes, às vezes dá-nos indicações, por exemplo, para o Japão, do Japan Trail Center, do passe, isso falta-me o nome agora, pronto. O passe é um passe que dá para nós andarmos em qualquer comboio no Japão, à exceção do trem-bala, por exemplo. Este tipo de informações, sei lá, por exemplo, quem vai para Londres tem acesso àquele passe que pode andar à vontade e vocês no site oficial de Inglaterra têm essa informação, têm o custo, podem fazer compra antecipada, fazer upselling, tratar o vosso cliente de forma diferente, está bem? Sempre que possível, façam esta pesquisa nos 3 sites, principalmente em destinos que vocês não estão tão confortáveis. O IATA para informação mais generalizada e atualizada, comunidades portuguesas, caso sejam portugueses a viajar para esse destino, certo? Ou um residente em Portugal, e o turismo do local em específico para poderem fazer aqui uma atenção especial ao cliente. Até aqui, conseguiram acompanhar? Fomos muito rápidos? Não. Tranquilo? Ok. Obrigado. Então, aqui trouxemos outro exemplo. Nós, quando fazemos a partir da Ecligo, malta, do site Ecligo, vocês têm que ter a certeza de tratar de toda a documentação. Ok? Não vai haver nenhum... garanto-vos já que não vai haver nenhuma documentação que esteja já incluída no que vocês fizerem de reservas. Ok? No entanto, temos também os operadores. E os operadores já funcionam de forma diferente. Nós trouxemos aqui 2 exemplos. Um é da Sol Trópico, o de baixo, e o de cima é da New Blue. E ambos já têm aqui incluído as taxas que é, neste caso, o visto. O visto, exatamente. Ok? Sim. Aqui já inclui. Nós fizemos para o Gada. Hurgada. Eu estava o Gada. Nós para o Hurgada
já fizemos na Holiday, e na Holiday não incluía, ok? Exatamente. Nós fomos ver, não estava lá, portanto, nós tivemos que ver valores para o visto e dizer ao nosso cliente que se quisesse ir, então tinha que também, naquele determinado tempo, dizia lá no site do Egito, que tinha que fazer o pedido do visto. Exatamente. Ok, malta? Muito importante. Por norma não aparece aqui descrito como visto, está bem? Por norma aparece taxa aeroportuária, taxa de segurança, TSA, e estes dois exemplos que nós trazemos aqui são do mesmo destino, Cabo Verde. Mas se vocês repararem, há uma diferença no valor. A New Blue cobra 30, ou inclui a dizer que são 30, e no caso da Sol Trópico, inclui 1 a 35. Estão a ver aqui, não é? Portanto, aqui é 35. Eu discuti isto com o Pedro e chegámos à conclusão que o mais provável é que um operador cobre uma taxa para tratar deste serviço e outro não, ok? Daí esta disparidade de preços. Importante de referir que a nós já nos aconteceu, que é, às vezes não lemos muito bem este detalhe e este detalhe de informação só aparece no finalzinho de tudo, está bem? Quando vocês já fizeram a pesquisa toda, quando ele já está a pedir login da agência, e nós tivemos uma situação que tivemos que devolver ao cliente e pedir estorno à embaixada. Foi também para Cabo Verde. Porquê? Mas isso tem uma justificação, porque nós estávamos a contar que para Cabo Verde fosse necessário o visto. Só que em Cabo Verde, lá está, não é o visto, é o TSA, que é exatamente um visto, mas a que não lhe chamaram visto, porque nós somos portugueses e não fazia sentido irmos para Cabo Verde ter um visto, então chamaram-lhe outro nome. Ou seja, é o visto na mesma, mas para nós portugueses chama-se TSA. E nós, quando fizemos a reserva, efetivamente não nos chamou a atenção e nós fomos ver que precisávamos do visto e o cliente paga o visto. E, no entanto, já tinha pago aqui. E tivemos que pedir o estorno na embaixada. Sim. Enviámos um e-mail para a embaixada e a embaixada estornou porque nós tínhamos o comprovativo do que o cliente já tinha visto, está bem? Ou seja, mas evitem cobrar um valor ao cliente que já está incluído, não é? Mais uma benesse que acresce ao vosso serviço, ok? Todos os operadores que fornecem este serviço, como eu disse, aparece no detalhe final de reserva, está bem? Aquelas políticas de cancelamento todas, taxinhas, as taxuanas, está lá tudo e têm que ler até ao fim para garantir, está bem? Isto sempre, tendo em conta que nós vamos fazer uma pesquisa numa IATA ou num portal das comunidades portuguesas e sabemos que é preciso o visto, então já vamos à procura se o visto está ou não incluído, ok? Mas eu aconselho sempre a vocês verificarem, mesmo que seja um pacote num operador, vamos supor, para Nova Iorque, e eu aconselho sempre que vocês verifiquem, porque há países, como Nova Iorque, neste caso não é um país, mas é uma cidade, em que é necessário 2 documentos para poderes entrar no país. Um deles é o visto e o outro é o ESTA, que é um formulário de entrada, e esse não há nenhum operador que inclua e tem que ser pago e tratado pelo cliente ou por nós com ajuda, está bem? Ok. Portanto, é preciso ter atenção e confirmar. Isto depois começa a ser rotina, sim, porque não é? Nós vamos trabalhando os destinos e vamos sabendo. E atenção, todas estas taxas e taxinhas que nós estamos a dizer a formulários, o cliente pode preencher lá no destino, ok? A questão é primeiro o custo que está associado ao tratamento em destino e em caso de emergência e a chatice ficar preso numa alfândega desnecessariamente, está bem? É só para nós podermos ao máximo contribuir para que o cliente vá relaxado na viagem, ok? Avançamos para o acompanhamento que nos torna profissional. Como nós dissemos, hoje íamos dar 2 em 1 e então achamos que era importante trazer isto. O acompanhamento que me torna profissional é precisamente aquele acompanhamento que nós estamos muito atentos ao que está a acontecer e praticamente omnipresentes durante o pré, o durante e o pós-viagem. Não é ser chatos, é ter atenção, ok? E malta, isto quando é um cliente ou dois é muito fácil. Quando são muitos, não deixa de poder ser fácil. Agora é preciso arranjar ferramentas que tornem esse processo fácil, ok? Mas a verdade é que é um serviço que o cliente não tem em mais lado nenhum. Exatamente. Vocês podem ir onde forem, podem correr o que quiserem, que mais ninguém tem este tipo de acompanhamento, ok? Para um cliente que já reservou, então, comecemos as estratégias pré-viagem. Nós vamos dar estratégias pré, durante e pós. E isto é... Não sei se estamos nos pós. O pós é aquele último que migra, vá. Mas isto para dizer que isto é o que nós utilizamos, que nos foi passado, está bem? Neste caso pela Cris. A Cris foi das pessoas que mais falou sobre isto. E depois, coisas que nós fomos colocando em prática. Quanto mais processos automáticos vocês aplicarem, melhor é.
porque permite-vos ter uma organização e um alerta constante sem terem que estar constantemente alerta. Além de que também podemos dar exemplos para cada um que é muito simples. Enviar por escrito o detalhe de todos os serviços incluídos. Eu dou já um exemplo neste. Tivemos um casal que foi para a Espanha, para um hotel que não tinha piscina. A mulher é que reservou, chegou lá com o marido, ligou-nos aflita que o marido queria ir embora, não queria ficar no hotel porque o hotel não tinha piscina. Se nós não tivéssemos nada por escrito, estávamos tramados, ok? Porque efetivamente na primeira mensagem que ela nos manda é que queria um hotel com piscina. No entanto, há uma mensagem de áudio da Daniela para a cliente a dizer: temos estas 3 soluções dentro do orçamento, sendo que a mais económica não tem piscina. E foi essa que ela escolheu. Portanto, malta, enviar por escrito o detalhe de todos os serviços incluídos e não incluídos, muitas vezes. Ok? Terem intenção em discriminar isso tudo. Depois, descrever claramente as datas e necessidades do percurso pré-viagem. Datas. Se o cliente faz pagamento faseado, deixar muito claro quando é que terá que fazer o restante pagamento, ok? E depois, necessidades do percurso pré-viagem. Se é preciso fazer consulta do viajante, por exemplo, se é preciso emitir passaporte porque o cliente no momento no ato de reserva não tem e precisa ter passaporte, se é necessário emitir um formulário para poder viajar, se é preciso emitir um visa, por exemplo, um visto. Todas estas necessidades do percurso pré-viagem têm que estar claramente detalhadas e sempre por escrito ou em áudio no máximo, está bem? Mas salvaguardem-se sempre. Depois, criar alertas automáticos, ou seja, usar aquilo que nós menos temos, que é a memória, e ter isso por escrito, usar mesmo a agenda e mesmo com o cliente, ter as coisas, ele saber quando é que tem que fazer as coisas, os processos todos, aqueles processos pequeninos, os pagamentos, essas coisas todas, e eles terem a noção que há esse processo e nós também termos isso, ok, mal? E nos criar alertas automáticos, vou deixar aqui uma nota de rodapé, desculpa. Sim. Só deixem sempre para o cliente 24 horas de antecedência para a data limite. Ou seja, se o cliente tem que pagar a dia 25, vocês vão dizer ao cliente que é até dia 24. Calha de acontecer alguma coisa no dia 24 e no dia 25 ele não tem o dinheiro e já foi. Se nós dermos 24 horas ao cliente, salvaguardam-se. Já tivemos uma situação destas, que ela não conseguia fazer o pagamento, teve que fazer uma transferência bancária e por acaso nós estávamos a jogar com 24 horas de antecedência. Ok? Contactar o hotel para garantir uma recepção diferenciada aos clientes. Então, poder contactar o hotel, saberem qual é o e-mail direto do hotel, fazerem uma carta de boas-vindas, uma coisa simples, a dizer, a agradecer a preferência dos clientes, a desejar um bom, sei lá, uma boa lua de mel, que sejam muito felizes, a desejar um feliz aniversário, a desejar umas boas férias que estavam mesmo a precisar para descansar, mas garantam que o cliente chega ao hotel e tem uma recepção diferenciada. Parênteses, nem todos os hotéis os vão facilitar, tá? Há hotéis que não facilitam, mas na maioria, 99% dos casos que nós temos, facilitaram e ainda superam as nossas expectativas. Tivemos uma cliente no Sal, em Cabo Verde, que ela fez aniversário, eu pedi um miminho e eles fizeram no coquetel de frutas e bolos e champanhe no quarto. Portanto, foi muito bom, era um hotel 5 estrelas, mas garanti de facto uma recepção completamente diferente daquilo que a cliente alguma vez experienciou, está bem? Outra coisa, eu tive uma cliente, desculpa. Eu tive uma cliente que foi para Ibiza e eu também pedi ao hotel um miminho e me deram uma garrafa de champanhe no quarto. Espetacular. Foi logo, pronto. Uma coisa, quando estiverem a fazer estes contactos com os hotéis, sendo por telefone ou sendo por e-mail, façam-se donos de um negócio no turismo. Okay? É importante que eles percebam que a boa impressão que eles vão causar pode depender de terem mais ou menos reservas da nossa parte. Ok, malta? Exatamente. Eu sou o parceiro do hotel aqui. Entendem o que eu quero dizer? Eu não sou cliente do hotel. Eu sou parceiro do hotel. Faz sentido o que nós estamos a dizer? Eu normalmente até ponho tipo a minha identificação e também ponho a do hotel, que assim imagina, tipo, o hotel já pode pôr lá a carta porque vai dos dois. Exatamente, é isso, ok? Mas façam essa indicação. Andamos. Mas... Aí, não vejam, não olhem. Agora é este. Fazer check-in, era este? Era. É. Fazer check-in pelo cliente e eu garantir que o cliente está atempadamente no aeroporto. Isto a Daniela diz para aí 20 vezes aos clientes, 2 horas antes, 2 horas antes. Malta, mas é mesmo muito importante.
nós somos portugueses, a maioria dos nossos clientes vão ser portugueses e nós estamos sempre a chegar em cima da hora. Portanto, malta, 2 horas antes é sagrado. Fazer o check-in é um miminho para os nossos clientes. Nós só temos que fazer isto quando também não é operador. Se for operador, nós nem temos que chatear com isto. Mas quando não é, é um miminho que se faz ao cliente, e cada vez mais eles estão a dificultar os processos. A Ryanair, então, está a dificultar um bocadinho imensamente o processo, mas é possível e não é assim tão difícil, nem tão dor de cabeça. Depois, criar documentos com descrição de informações relevantes em destino, higiene, câmbio, higiene e segurança, entre outros. Ou seja, todas aquelas informações que nós falamos há pouco nas comunidades portuguesas, que têm esse resumo, e também no IATA Travel Center, façam um documento, uma coisa para a forma, uma A4, que coloquem lá o vosso nome, o regime da iCligo. Estão a perceber? Uma coisa que tenha identificação de marca básica, que não vos dê muito trabalho, mas que possam entregar como folha de rosto ao cliente. Para ter lá a vossa marca. Ele vai viajar sim com a iCligo e com a Holiday, mas vai viajar comigo também. Está bem? Depois, se fizer sentido para vocês, eu e o Pedro podemos partilhar alguns dos nossos layouts, está bem? Para vocês poderem imitar, fazer melhor, está bem? De preferência, e partilhar com os vossos clientes, ok? Depois, estratégias durante viagem. Enviar mensagem a desejar boa viagem. É simples, mas resulta, ok? É perguntar se está tudo bem, se correu tudo bem na chegada. Já te estás a adiantar, esse é o ponto 8. Não, enviar mensagens, se é durante a viagem, enviar mensagens. Já boa viagem, façam boa viagem. Só. Façam boa viagem. Ok. Então isso está no check-in. Já fiz o vosso check-in, segue documento. Boa viagem. 2 em 1, viram? Pronto. Depois então, aí sim, diz lá. Atenção à hora da aterragem. Aqui, verificar se o voo, se teve tudo ok com o voo, perguntar se chegaram bem, se foi tudo bem. Se chegou as bagagens bagagens. Vocês conseguem acompanhar o voo já agora. Imaginem que estão a fazer alguma coisa, vocês forem ao Fly Tracker 24, vocês têm a percepção da hora que aterrou o voo, ok? Não enviem logo mal aterrou, mas podem ir vendo 30 minutinhos. O voo a terra, tem lá a hora em que o voo a terra, mandar uma mensagem a dizer que já verificaram que o voo aterrou, se está tudo bem, se correu tudo bem. Se precisam de algum apoio para o transfer, pode acontecer. Sim. Via WhatsApp sempre, está bem? Sim, via WhatsApp. Indiquem isto também aos vossos clientes aqui atrás, no documentos de informações relevantes em destino, utilizar o WhatsApp, ok? Não utilizar em Wi-Fi, ok? Porque senão depois chega-lhes uma conta desnecessária. Outra coisa muito importante atualmente é confirmarem aos clientes se existe Wi-Fi ou não. Cuba, como vocês sabem, não tem Wi-Fi em lado nenhum. Vocês forem para Cuba, meus meninos, não há internet. Têm que comprar um cartão, ou melhor, minto, há internet. Se vocês forem para o centro, tem lá um poste que tem internet naquele jardim. Naquele jardim tem internet. Mas o que fazem normalmente é comprar o cartão e usar lá. Portanto, malta, indicar isto aos clientes, se eles vão ter internet ou não. Porque há países, aqui parece uma coisa de outro mundo, falha-nos a net, nós ficamos logo, mas há países que nem isso têm. Exatamente. Okay? Vamos para um hotel e não há net nenhuma. Depois, no regresso, novamente, desejar boa viagem, está bem? Isto, imaginem, ele vai partir às 5 da tarde, vocês sabem que o pick-up do transfer é às 3, mandem uma mensagem por volta dessa hora. Atenção, tudo isto que nós estamos a dizer, eu e o Pedro vamos testar, que é agendar, porque há essa possibilidade no WhatsApp, ok? Não sabemos ainda muito bem como, mas estamos a tentar descobrir, e se descobrirmos, ou se vocês descobrirem já agora, fica aqui a nota para partilharmos todos. Claro que quanto mais o processo for automático, melhor, não é? Se eu não tiver que me preocupar em mandar uma mensagem ao cliente às 3 da manhã e o WhatsApp fizer isso por mim, top, certo? É como se eu lá estivesse. Depois, atenção à hora de chegada e garantir novamente que o cliente teve o serviço que estava previsto, porém, vocês podem fazer imediatamente um pedido de feedback, ok? Fazer um review, pedir um review ao cliente. Mas também o podem fazer no pós-viagem, ou seja, 24 horas, o cliente já achou a casa, já está tudo ok, podem fazer um review. Há um formulário que eu e o Pedro temos e podemos partilhar. Se encontrares o formulário, partilha já direto no grupo, por favor.
Nós montamos isso num formulário na Google, bastante básico, nada de extraordinário, está bem? Com algumas perguntas, em que avalia quer o nosso serviço, os serviços de forma individual e um resumo de serviço na totalidade, ok? Portanto, existe a possibilidade de vocês criarem isto para o cliente. Como dissemos, e voltando a reforçar, quanto maior o processo for automático, quanto mais automático for, melhor, está bem? Para vocês. Fez sentido o que estamos a partilhar? Sim? Queria só voltar aqui porque lembrei-me de uma coisa. E não sei se, já não me recordo se falamos sobre isso. Oi, voltar a andar para a frente e para trás. Quando nós falamos aqui da TSA, não vão à procura taxativamente destes nomes, está bem? Porque isto pode estar camuflado, como nós estávamos a dizer. Está bem? Pode estar o visto, pode estar em regime de entrada, pode estar de N formas diferentes, está bem? Tentem perceber dentro da descrição o que foge da vossa noção de reserva e tentem perceber se é a mesma coisa. Qualquer dúvida, print, coloquem nos grupos, alguém vos há de saber ajudar, está bem? Vais tentar partilhar? Ok. O Pedro vai partilhar o nosso link do formulário. Acho que é uma coisa que todos nós devemos de ter, mesmo para clientes que só fazem escapadinhas, está bem? Esse feedback é o que nos permite melhorar, é o que nos permite saber onde é que nós falhamos e de que forma é que podemos ser melhores. Vejam todos se conseguem aceder, por favor, já agora. Vamos também deixar este link na descrição do vídeo. Lembra-me de pôr esse na descrição do vídeo. Conseguem abrir? Sim? Pronto. Podem desbloquear os micros agora.